O que é ideologia? Por Marilena Chauí, coleção Primeiros Passos, volume 13, editora Brasiliense. Para Zé, Gui e para si. Começando nossa conversa. Frequentemente ouvimos expressões do tipo partido político ideológico. É preciso ter uma ideologia. Falsidade ideológica. Essas expressões tomam a palavra ideologia para com ela significar conjunto sistemático e encadeado de ideias, ou seja, confundem ideologia com ideário. Nossa tarefa aqui será desfazer a suposição de que a ideologia é um ideário qualquer ou qualquer conjunto encadeado de ideias e, ao contrário, mostrar que a ideologia é um ideário histórico, social e político que oculta a realidade e que esse ocultamento é uma forma de assegurar e manter a exploração econômica, a desigualdade social e a dominação política. Partindo de alguns exemplos. Uma das preocupações principais do pensamento ocidental nasce com a filosofia na Grécia Antiga. Por que as coisas permanecem e por que as coisas mudam e desaparecem? Em outras palavras, quais as causas do aparecimento, da permanência, da mudança e do desaparecimento das coisas? Ou, como diziam os gregos, por que as coisas se movem? Por movimento, os gregos entendiam 1. Toda mudança qualitativa de um corpo qualquer. Por exemplo, uma semente que se torna árvore, um objeto branco que amarelece, um animal que adoece, etc. 2. Toda mudança quantitativa de um corpo qualquer. Por exemplo, um corpo que aumenta de volume ou diminui, um corpo que se divide em outros menores, etc. 3. Toda mudança de lugar ou locomoção de um corpo qualquer. Por exemplo, a trajetória de uma flecha, o deslocamento de um barco, a queda de uma pedra, o levitar de uma pluma, etc. 4. Toda geração e corrupção dos corpos, isto é, o nascimento e o perecimento das coisas e dos homens. Movimento, portanto, significa para um grego toda e qualquer alteração de uma realidade, seja ela qual for. O filósofo Aristóteles afirmou que só há conhecimento da realidade, portanto, da permanência e do movimento dos seres, quando há conhecimento da causa. Conhecer é conhecer pela causa. Para tornar possível o conhecimento, elaborou então uma teoria da causalidade, que ficou conhecida como teoria das 4 causas. Uma causa é o que responde ou se responsabiliza por algum aspecto da realidade. E as 4 causas são responsáveis por todos os aspectos de um ser. Haveria, assim, a causa material, responsável pela matéria de alguma coisa, a causa formal, responsável pela essência ou natureza da coisa, a causa motriz ou eficiente, responsável pela presença de uma forma em uma matéria, e a causa final, responsável pelo motivo e pelo sentido da existência da coisa. Tomemos uma coisa qualquer, por exemplo, uma mesa de madeira. Diremos que a causa material da mesa é a madeira. A causa formal é o que faz esse pedaço de madeira ser uma mesa, ter as propriedades e características de uma mesa, e não de outra coisa. A causa motriz ou eficiente é o artesão, que coloca na madeira a forma da mesa. A causa final é o uso da mesa, o motivo ou a razão pela qual ela foi fabricada. As 4 causas permitem explicar a permanência e o movimento ou mudança. Uma coisa permanece enquanto permanecer em sua forma, sua causa formal, e sua finalidade, sua causa final. Uma coisa muda ou move-se porque a matéria está sujeita à mudança. A causa material está em movimento. E quando uma causa eficiente altera a matéria, mudando a forma que ela possuía, a causa eficiente é o agente da mudança. Um aspecto fundamental dessa teoria da causalidade consiste no fato de que as 4 causas não possuem o mesmo valor, isto é, são concebidas como hierarquizadas
indo da causa mais inferior à causa superior. Nessa hierarquia, a causa menos valiosa ou menos importante é a causa eficiente, a operação de fazer a causa material receber a causa formal, ou seja, o fabricar natural ou humano. E as causas mais valiosas ou mais importantes são a causa formal, a essência da coisa, e a causa final, o motivo ou finalidade da existência de alguma coisa. Por isso, a causa material e a eficiente são ditas causas externas, enquanto a formal e a final são ditas causas internas. Percebe-se que são mais importantes as causas da permanência e menos importantes as causas da mudança ou do movimento. Se examinarmos as ações humanas, veremos que a teoria das 4 causas leva a uma distinção entre 2 tipos de atividades: a atividade técnica, ou o que os gregos chamavam de poiesis, e a atividade ética e política, ou o que os gregos chamavam de praxis. A primeira é considerada uma rotina mecânica, em que um trabalhador é uma causa eficiente que introduz uma forma numa matéria e fabrica um objeto para alguém. Esse alguém é o usuário e a causa final da fabricação. A praxis, porém, é a atividade própria dos homens livres, dotados de razão e de vontade para deliberar e escolher uma ação. Na praxis, o agente, a ação e a finalidade são idênticos e dependem apenas da força interior ou mental daquele que age. Por isso, a praxis, ética e política, é superior à poiesis, o trabalho. A teoria das 4 causas consolida-se no pensamento ocidental, graças à filosofia e à teologia medievais, pois o pensamento medieval interpreta e dá continuidade à herança aristotélica. À primeira vista, a teoria aristotélica da causalidade é uma pura concepção metafísica que serve para explicar de modo coerente e objetivo os fenômenos naturais, física, e os fenômenos humanos, ética, política e trabalho. Nada parece indicar a menor relação entre a explicação causal do universo e a realidade social grega. Sabemos, porém, que a sociedade grega antiga é escravagista e que a sociedade medieval baseia-se na servidão, isto é, são sociedades que distinguem radicalmente os homens entre superiores, os homens livres, que são cidadãos na Grécia, e senhores feudais, na Europa medieval, e inferiores, os escravos na Grécia e os servos da gleba na Idade Média. Mas o que teria a concepção da causalidade a ver com tal divisão social? Muita coisa. Se tomarmos o cidadão ou o senhor e indagarmos a qual das causas ele corresponde, veremos que corresponde à causa final, isto é, o fim ou motivo pelo qual alguma coisa é feita. É o usuário dessa coisa, aquele que ordenou sua fabricação. Por isso, na teologia cristã, Deus é considerado a causa final do universo que existe para sua maior glória e honra. Em outras palavras, a causa final está vinculada à ideia de uso, e este depende da vontade de quem ordena a produção de alguma coisa. Se, por outro lado, indagarmos a que causa corresponde o escravo ou o servo, veremos que corresponde à causa motriz ou eficiente, isto é, ao trabalho graças ao qual uma certa matéria receberá uma certa forma para servir ao uso ou ao desejo do Senhor. Compreende-se, então, que a metafísica das 4 causas considera a causa final superior à eficiente, que se encontra inteiramente subordinada à primeira. Não só nos planos da natureza e do sobrenatural, mas também no plano humano ou social, o trabalho aparece como elemento secundário ou inferior, a fabricação sendo menos importante do que seu fim. A causa eficiente é um simples meio ou instrumento
para a satisfação da vontade ou desejo de um outro, o usuário do produto do trabalho. Temos, portanto, uma teoria geral para a explicação da realidade e de suas transformações que, na verdade, é a transposição involuntária de relações sociais muito determinadas para o plano das ideias. Quando o teórico elabora sua teoria, evidentemente não pensa estar realizando essa transposição, mas julga estar produzindo ideias verdadeiras que nada devem à existência histórica e social do pensador. Até pelo contrário, o pensador julga que com essas ideias poderá explicar a própria sociedade em que vive. Em outras palavras, uma teoria exprime, por meio de ideias, uma realidade social e histórica determinada, e o pensador pode ou não estar consciente disso. Quando se sabe que suas ideias estão enraizadas na história, pode esperar que elas ajudem a compreender a realidade de onde surgiram. Quando, porém, não percebe a raiz histórica de suas ideias e imagina que elas serão verdadeiras para todos os tempos e todos os lugares, corre o risco de estar simplesmente produzindo uma ideologia. De fato, um dos traços fundamentais da ideologia consiste, justamente, em tomar as ideias como independentes da realidade histórica e social, quando, na verdade, é essa realidade que torna compreensíveis as ideias elaboradas e a capacidade ou não que elas possuem para explicar a realidade que as provocou. Prossigamos com o nosso exemplo. Vejamos agora o que sucede com a teoria da causalidade no mundo moderno. A partir da física elaborada nos séculos XVI e XVII, com os trabalhos de Galileu, Francis Bacon e Descartes, entre outros, o pensamento moderno reduziu as 4 causas apenas a 2, a eficiente e a final, passando a dar à palavra causa o sentido que hoje lhe damos, isto é, de operação ou ação que produz necessariamente um efeito determinado. Ou seja, para nós, uma relação é dita causal quando há um laço necessário entre uma causa e um efeito. A causa não responde simplesmente pelo efeito, mas o produz. A física moderna considera que a natureza age de modo inteiramente mecânico, isto é, como um sistema necessário de relações de causa e efeito, tomando a causa sempre e exclusivamente no sentido de causa motriz ou eficiente. Ou seja, não há causas finais na natureza. No plano da metafísica, porém, além da causa eficiente, é conservada a causa final, pois esta refere-se a toda ação voluntária e livre, ou seja, refere-se à ação de Deus e à dos homens. A vontade divina e humana é livre e age tendo em vista fins ou objetivos a serem alcançados. Assim, a natureza distingue-se de Deus e dos homens, enquanto espíritos. É que ela obedece a leis necessárias e impessoais. A causa eficiente define o reino da natureza como o reino da necessidade racional. Enquanto Deus e os homens agem por vontade livre, Deus e os homens constituem o reino da finalidade e da liberdade. Em outras palavras, necessário é aquilo que é como é e jamais poderá ser diferente do que é. Livre é aquilo que é tal como foi voluntariamente escolhido e poderia ser diferente se a escolha tivesse sido outra. Costuma-se dizer que o pensamento moderno representa um grande progresso teórico, pois, ao eliminar as causas finais do plano da natureza, eliminou explicações antropomórficas que impediam o desenvolvimento da ciência física, que significa a separação entre a natureza, reino da pura necessidade mecânica, e o homem, reino da pura finalidade e liberdade. Que progresso teórico foi este? Um dos resultados da física moderna foi a possibilidade de explicar o corpo humano, anatômica e fisiologicamente, como um corpo natural, isto é, movido apenas pela ação da causalidade eficiente,
como uma máquina que opera sem a intervenção da vontade e da liberdade. Os corpos são autômatos governados por leis mecânicas. O corpo humano, dirá Descartes, é um animal-máquina. O homem surge, então, como um ser muito peculiar. O seu corpo é uma máquina natural e impessoal que obedece à causalidade eficiente, por sua vontade ou por seu espírito, onde a vontade se aloja, é uma liberdade que age em vista de fins livremente escolhidos. Pode, então, fazer com que seu corpo, atuando mecanicamente, sirva aos fins escolhidos por sua vontade. Assim, se do lado da natureza não há mais hierarquia de seres e de causas, do lado humano a hierarquia reaparece, porque a causa final ou livre é superior e mais valiosa do que a eficiente. O espírito vale mais do que o corpo, e este deve subordinar-se àquele. O homem livre é, portanto, um ser universal. Sempre existiu e sempre existirá, que se caracteriza pela união de um corpo mecânico e de uma vontade finalista. Qual será a manifestação por excelência desse homem livre? No século XVII, a resposta ainda era, como para os antigos, a filosofia, a ciência e a ética, porém, com uma diferença que crescerá com o passar do tempo. De fato, filosofia e ciência são tomadas não mais como contemplação da realidade, mas como poder humano para transformar e dominar a realidade. O conhecimento liga-se à prática de domínio técnico sobre a natureza e sobre a sociedade. Pouco a pouco, afirma-se que a manifestação por excelência do homem livre é seu poder transformador e dominador, aquela atividade na qual sua vontade subordina seu corpo para obter um certo fim, o trabalho. O trabalho que os antigos e medievais desprezavam aparece assim como uma das expressões privilegiadas do homem como ser natural e espiritual. Como foi possível passar da desqualificação do trabalho à sua nova valorização? É que agora estamos vendo surgir uma nova sociedade ou uma nova formação social em que desponta a imagem do homem que valoriza a si mesmo, não por seu sangue ou família, como é o caso do senhor feudal ou do aristocrata, que vale por sua linhagem, mas por ter adquirido poder econômico e começar a adquirir poder político e prestígio social como recompensa de seu esforço pessoal, de sua capacidade de trabalho e de poupança. Estamos agora diante do burguês, ou do homem valorizado pela chamada ética protestante, a ética de Lutero e, sobretudo, de Calvino, na qual o homem não vale por seu sangue e linhagem, e sim pelo seu esforço pessoal perante Deus. Surge agora o que chamamos de indivíduo moderno, o homem honesto que trabalha, poupa e investe sua poupança em mais trabalho. Pois, como dizem os teólogos protestantes, ao perder o paraíso, o homem foi posto na terra para trabalhar e honrar a Deus pelo trabalho. Trabalhar, poupar e investir. A ética protestante ordena que a riqueza se transforme em capital. No entanto, a nova sociedade que valoriza o trabalho como unidade do corpo, natureza e do espírito, vontade livre, não é constituída apenas pelo burguês, mas ainda por outro homem livre. Vejamos o perfil desse outro personagem, tal como Marx o apresenta no capítulo O Segredo da Acumulação Primitiva, em O Capital. Trata-se do moderno trabalhador livre. Trabalhadores livres num duplo sentido, pois já não aparecem diretamente como meios de produção, como eram o escravo e o servo, e também já não possuem seus próprios meios de produção, como o lavrador que trabalha sua própria terra, livres e donos de si mesmos. O regime do capital pressupõe a separação entre o trabalhador e a propriedade das condições de realização de seu trabalho. Portanto, o processo que engendra o capitalismo só pode ser um: o processo de separação entre o trabalhador e a propriedade das condições de seu trabalho. Processo que, por um lado,
converte em capital os meios sociais de vida e de produção, enquanto, por outro lado, converte os produtores diretos em assalariados. Estamos, pois, diante do que se convencionou chamar de homem livre moderno. Notamos, porém, que esse homem é dois tipos diferentes de homens. Há o burguês, proprietário privado dos meios de produção ou das condições de trabalho, e há o trabalhador, despojado desses meios e dessas condições, liberado da servidão, mas também despojado dos meios de trabalhar livremente, só podendo trabalhar como assalariado. Ora, visto que o capital não pode se acumular nem se reproduzir sem a exploração do trabalho, que é sua fonte, é preciso distinguir duas faces do trabalho, embora tidas como igualmente dignas. De um lado, o trabalho como expressão de uma vontade livre e dotada de fins próprios, isto é, o trabalhador visto pelo burguês. E de outro lado, o trabalho como relação da máquina corporal com as máquinas sem vida, isto é, com as coisas naturais e fabricadas, isto é, o trabalho realizado pelo trabalhador. Ora, essas duas faces do trabalho também estarão divididas em duas figuras diferentes. O lado livre e espiritual do trabalho é o burguês, que determina os fins, enquanto o lado mecânico e corpóreo do trabalho é o trabalhador, simples meio para fins que lhes são estranhos, de um lado a liberdade, de outro a necessidade, isto é, o autômato. Assim, a concepção mecânica da natureza como causalidade eficiente necessária a ser dominada e transformada pela ciência e técnica e a concepção da liberdade da vontade, que atua na ética e na política, pressupõe a separação entre matéria, corpos e espírito, almas, separação que exprime a divisão social entre os corpos que trabalham e as almas que mandam, decidem, vigiam, punem e usam os frutos produzidos pelos corpos. Os trabalhadores livres fazem parte da natureza, enquanto os burgueses constituem a sociedade. Vemos novamente como ideias que parecem resultar de puro esforço intelectual, de uma elaboração teórica objetiva e neutra, de puros conceitos nascidos da observação científica e da especulação metafísica, sem qualquer laço de dependência às condições sociais e históricas. São, na verdade, expressões dessas condições reais. Com tais ideias, pretende-se explicar a realidade sem se perceber que são elas que precisam ser explicadas pela realidade social e histórica. O real não é constituído por coisas. Nossa experiência direta e imediata da realidade nos leva a imaginar que o real é feito de coisas, sejam elas naturais ou humanas, isto é, de objetos físicos, psíquicos, culturais, oferecidos à nossa percepção e às nossas vivências. Assim, por exemplo, costumamos dizer que uma montanha é real porque é uma coisa. No entanto, o simples fato de que essa coisa possui um nome que a chamamos montanha indica que ela é, pelo menos, uma coisa para nós, isto é, algo que possui um sentido em nossa experiência. Suponhamos que pertencemos a uma sociedade cuja religião é politeísta e cujos deuses são imaginados com formas e sentimentos humanos, embora superiores aos dos homens, e que nossa sociedade exprime essa superioridade divina, fazendo com que os deuses sejam habitantes dos altos lugares. A montanha já não é uma coisa, é a morada dos deuses. Suponhamos agora que somos uma empresa capitalista que pretende explorar minério de ferro e que descobrimos uma grande jazida numa montanha. Como empresários, compramos a montanha, que, portanto, não é uma coisa, mas propriedade privada. Visto que iremos explorá-la para obtenção de lucros, não é uma coisa, mas capital. Ora, sendo propriedade privada capitalista, só existe como tal se for lugar de trabalho. Assim, a montanha não é coisa,
mas relação econômica e, portanto, relação social. A montanha agora é matéria-prima num conjunto de forças produtivas, dentre as quais se destaca o trabalhador, para quem a montanha é lugar de trabalho. Suponhamos agora que somos pintores. Para nós, a montanha é forma, cor, volume, linhas, profundidade. Não é uma coisa, mas um campo de visibilidade. Não se trata de supor que há de um lado a coisa, física ou material, e de outro a coisa como ideia ou significação. Não há de um lado a coisa em si e de outro lado a coisa para nós, mas um entrelaçamento do físico material e da significação, a unidade de um ser e de seu sentido, fazendo com que aquilo que chamamos de coisa seja sempre um campo significativo. O Monte Olimpo, o Monte Sinai, são realidades culturais tanto quanto as sierras para a história da Revolução Cubana, ou as montanhas para a resistência espanhola e francesa, ou a Montanha Santa Vitória, pintada por Cézanne, o que não impede ao geólogo de estudá-las de modo diverso, nem ao capitalista de reduzi-las a mercadorias, seja explorando seus recursos de matéria-prima, seja transformando-as em objeto de turismo lucrativo. O que dissemos sobre a montanha, podemos também dizer a respeito de todos os entes reais. São formas de nossas relações com a natureza, mediadas por nossas relações sociais. São seres culturais, campos de significação variados no tempo e no espaço, dependentes da nossa sociedade, da nossa classe social, de nossa posição na divisão social do trabalho, dos investimentos simbólicos que cada cultura imprime a si mesma através das coisas e dos homens. Isso, porém, não implica afirmar o oposto, isto é, se o real não é constituído de coisas, então será constituído por ideias ou por nossas representações das coisas. Se fizéssemos tal afirmação, estaríamos na ideologia em estado puro, pois para esta última a realidade é constituída por ideias, das quais as coisas seriam uma espécie de receptáculo ou de encarnação provisória. O empirismo, do grego empiria, que significa experiência dos sentidos, considera que o real são fatos ou coisas observáveis e que o conhecimento da realidade se reduz à experiência sensorial que temos dos objetos, cujas sensações se associam e formam ideias em nosso cérebro. O idealista, por sua vez, considera que o real são ideias ou representações e que o conhecimento da realidade se reduz ao exame dos dados e das operações de nossa consciência ou do intelecto, como atividade produtora de ideias que dão sentido ao real e o fazem existir para nós. Tanto num caso como no outro, a realidade é considerada um puro dado imediato, um dado dos sentidos para o empirista ou um dado da consciência para o idealista. Ora, o real não é um dado sensível nem um dado intelectual, mas é um processo, um movimento temporal de constituição dos seres e de suas significações. E esse processo depende fundamentalmente do modo como os homens se relacionam entre si e com a natureza. Essas relações entre os homens e deles com a natureza constituem as relações sociais como algo produzido pelos próprios homens, ainda que estes não tenham consciência de serem seus únicos autores. É, portanto, das relações sociais que precisamos partir para compreender os conteúdos e as causas dos pensamentos e das ações dos homens, e porque eles agem e pensam de maneiras determinadas, sendo capazes de atribuir sentido a tais relações, de conservá-las ou de transformá-las. Porém, novamente, não se trata de tomar essas relações como um dado ou como um fato observável, pois nesse caso estaríamos em plena ideologia. Trata-se, pelo contrário, de compreender a própria origem das relações sociais e de suas diferenças temporais, em uma palavra, de encará-las como processos históricos. Mas, ainda uma vez,
Não se trata de tomar a história como sucessão de acontecimentos factuais, nem como evolução temporal das coisas e dos homens, nem como um progresso de suas ideias e realizações, nem como formas sucessivas e cada vez melhores das relações sociais. A história não é sucessão de fatos no tempo, não é progresso das ideias, mas o modo como os homens determinados, em condições determinadas, criam os meios e as formas de sua existência social, reproduzem ou transformam essa existência social que é econômica, política e cultural. A história é praxis. Como vimos, praxis significa um modo de agir no qual o agente, sua ação e o produto de sua ação são termos intrinsecamente ligados e dependentes uns dos outros, não sendo possível separá-los. Nessa perspectiva, a história é o real, e o real é o movimento incessante pelo qual os homens, em condições que nem sempre foram escolhidas por eles, instauram um modo de sociabilidade e procuram fixá-lo em instituições determinadas. Família, condições de trabalho, relações políticas, instituições religiosas, tipos de educação, formas de arte, transmissão dos costumes, língua, etc. Além de procurar fixar seu modo de sociabilidade através de instituições determinadas, os homens produzem ideias ou representações pelas quais procuram explicar e compreender sua própria vida individual, social, suas relações com a natureza e com o sobrenatural. Em sociedades divididas em classes e também em castas, nas quais uma das classes explora e domina as outras, essas explicações ou essas ideias e representações serão reproduzidas e difundidas pela classe dominante para legitimar e assegurar seu poder econômico, social e político. Por esse motivo, essas ideias ou representações tenderão a esconder dos homens o modo real como suas relações sociais foram produzidas e a origem das formas sociais de exploração econômica e de dominação política. Esse ocultamento da realidade social chama-se ideologia. Por seu intermédio, os dominantes legitimam as condições sociais de exploração e de dominação, fazendo com que pareçam verdadeiras e justas. Enfim, também um aspecto fundamental da existência histórica dos homens, a ação pela qual podem ou reproduzir as relações sociais existentes ou transformá-las, seja de maneira radical, quando fazem uma revolução, seja de maneira parcial, quando fazem reformas. Em outras palavras, uma ideologia não possui um poder absoluto que não possa ser quebrado e destruído. Quando uma classe social compreende sua própria realidade, pode organizar-se para quebrar uma ideologia e transformar a sociedade. Os burgueses destruíram a ideologia aristocrática nos séculos XVI, XVII e XVIII. E os trabalhadores podem destruir a ideologia burguesa, como propôs Marx. Nossa tarefa será, pois, compreender por que a ideologia é possível, qual sua origem, quais seus fins, quais seus mecanismos e quais seus efeitos históricos, isto é, sociais, econômicos, políticos e culturais. Histórico do termo. O termo ideologia aparece pela primeira vez na França, após a Revolução Francesa, 1789. No início do século XIX, em 1801, no livro de Destutt de Tracy, Elements de Ideologie, Elementos de Ideologia. Juntamente com o médico Cabanes, com Degerando e Volney, Destutt de Tracy pretendia elaborar uma ciência da gênese das ideias, tratando-as como fenômenos naturais que exprimem a relação do corpo humano, enquanto organismo vivo, com o meio ambiente. Elabora uma teoria sobre as faculdades sensíveis, responsáveis pela formação de todas as nossas ideias: querer, vontade, julgar, razão, sentir, percepção e recordar, memória.
Esse grupo de pensadores, conhecidos como os ideólogos franceses, era antiteológico, antimetafísico e antimonárquico, ou seja, eram críticos a toda explicação sobre uma origem invisível e espiritual das ideias humanas e inimigos do poder absoluto dos reis. Eram materialistas, isto é, admitiam apenas causas naturais físicas ou materiais para as ideias e as ações humanas e só aceitavam conhecimentos científicos baseados na observação dos fatos e na experimentação. Pertenciam ao Partido Liberal e esperavam que o progresso das ciências experimentais, baseadas exclusivamente na observação, na análise e síntese dos dados observados, pudesse levar a uma nova pedagogia e a uma nova moral. Contra a educação religiosa e metafísica, que sempre esteve a serviço do poder político de um monarca, de Tracy propôs o ensino das ciências físicas e químicas para formar um bom espírito, isto é, uma inteligência capaz de observar, decompor e recompor os fatos, sem perder-se em vazias especulações abstratas nem em explicações teológicas. A monarquia era vista por ele como maquinação entre o poder político e o poder religioso, uma vez que se dizia que o rei recebia o poder diretamente de Deus, um poder espiritual absoluto e invisível, e por isso podia exigir obediência total dos súditos, tendo o poder de vida e morte sobre eles. Cabanes pretende construir ciências morais dotadas de tanta certeza quanto as naturais, capazes de trazer a felicidade coletiva e de acabar com os dogmas, desde que a moralidade não seja separada da fisiologia do corpo humano. Ou seja, a moral não é o campo de escolhas voluntárias nascidas no espírito de cada um, mas o campo de ações nascidas de necessidades, interesses e desejos que podem ser cientificamente conhecidos e controlados pelos próprios homens. Nos elementos de ideologia, na parte dedicada ao estudo da vontade, de Tracy procura analisar os efeitos de nossas ações voluntárias e escreve, então, sobre economia, na medida em que os efeitos de nossas ações voluntárias concernem a nossa aptidão para prover nossas necessidades materiais. Procura saber como atuam sobre o indivíduo e sobre a massa, o trabalho e as diferentes formas da sociedade, isto é, a família, a corporação, etc. Suas considerações, na verdade, são glosas das análises do economista francês Say a respeito da troca, da produção, da indústria, da distribuição do consumo e das riquezas. No livro Influências do Moral sobre o Físico, Cabanes procura determinar a influência do cérebro sobre o resto do organismo, no quadro puramente fisiológico. O ideólogo francês partilha do otimismo naturalista e materialista do século XVIII, acreditando que a natureza tem em si as condições necessárias e suficientes para o progresso e que só graças a ela nossas inclinações e nossa inteligência adquirem uma direção e sentido. Os ideólogos foram partidários de Napoleão e apoiaram o golpe de 18 Brumário, quando Napoleão toma o poder, instituindo o período conhecido como consulado, pois o julgavam um liberal continuador das ideias da Revolução Francesa. Enquanto cônsul, Napoleão nomeou vários dos ideólogos senadores ou tribunos. Todavia, logo se decepcionaram com Bonaparte, vendo nele o restaurador do antigo regime, isto é, da monarquia que tanto haviam criticado. Opõem-se às leis referentes à segurança do Estado e são, por isso, excluídos do tribunado, e sua academia é fechada. Os decretos napoleônicos para a fundação da nova Universidade Francesa dão plenos poderes aos inimigos dos ideólogos, que passam, então, para o partido da oposição. O sentido pejorativo dos termos ideologia e ideólogos veio de uma declaração de Napoleão
que num discurso ao Conselho de Estado em 1812 declarou: "Todas as desgraças que afligem nossa bela França devem ser atribuídas à ideologia, essa tenebrosa metafísica que, buscando com sutilezas as causas primeiras, quer fundar sobre suas bases a legislação dos povos, em vez de adaptar as leis ao conhecimento do coração humano e às lições da história." Com isso, Bonaparte invertia a imagem que os ideólogos tinham de si mesmos. Eles que se consideravam materialistas, realistas e antimetafísicos, foram perversamente chamados de tenebrosos metafísicos, ignorantes do realismo político que adapta as leis ao coração humano e às lições da história. O curioso, como veremos adiante, é que se a acusação de Bonaparte é infundada com relação aos ideólogos franceses, não o seria se dirigisse aos ideólogos alemães criticados por Marx. Ou seja, Marx conservará o significado napoleônico do termo. O ideólogo é aquele que inverte as relações entre as ideias e o real. Assim, a ideologia, que inicialmente designava uma ciência natural da aquisição pelo homem das ideias calcadas sobre o próprio real, passa a designar daí por diante um sistema de ideias condenadas a desconhecer sua relação real com a realidade. O termo ideologia voltou a ser empregado como sentido próximo ao do grupo dos ideólogos franceses pelo filósofo Auguste Comte em seu Cours de Philosophie Positive, curso de filosofia positiva. O termo agora possui dois significados. Por um lado, a ideologia continua sendo aquela atividade filosófico-científica que estuda a formação das ideias a partir da observação das relações entre o corpo humano e o meio ambiente, tomando como ponto de partida as sensações. Por outro lado, ideologia passa a significar também o conjunto de ideias de uma época, tanto como opinião geral, quanto no sentido de elaboração teórica dos pensadores dessa época. Como se sabe, o positivismo de Auguste Comte elabora uma explicação da transformação do espírito humano, considerando essa transformação um progresso ou uma evolução, durante a qual a humanidade passa por três fases sucessivas: a fase fetichista ou teológica, na qual os homens explicam a realidade através das ações divinas; a fase metafísica, na qual os homens explicam a realidade por meio de princípios gerais e abstratos; e a fase positiva ou científica, na qual os homens observam efetivamente a realidade, analisam os fatos, encontram as leis gerais e necessárias dos fenômenos naturais e humanos e elaboram uma ciência da sociedade. A física social ou sociologia, que serve de fundamento positivo ou científico para a ação individual moral e para a ação coletiva política, é a etapa final do progresso humano. Assim, cada fase do espírito humano leva-o a criar um conjunto de ideias para explicar a totalidade dos fenômenos naturais e humanos. Essas explicações constituem a ideologia de cada fase. Nessa medida, ideologia é sinônimo de teoria. Está sendo entendida como a organização sistemática de todos os conhecimentos científicos, desde a formação das ideias mais gerais, na matemática, até as menos gerais, na sociologia, e as mais particulares, na moral. Como teoria, a ideologia é produzida pelos sábios que recolhem as opiniões correntes, organizam e sistematizam tais opiniões e, sobretudo, na última etapa do progresso, na fase positiva ou científica, corrigem-nas, eliminando todo elemento religioso ou metafísico que porventura nelas exista. Sendo o conhecimento da formação das ideias, tanto do ponto de vista psicológico quanto do ponto de vista social, sendo o conhecimento científico das leis necessárias do real e sendo o corretivo das ideias comuns de uma sociedade, a ideologia, enquanto teoria, passa a ter um papel de comando sobre a prática dos homens,
que devem se submeter aos critérios e mandamentos do teórico ou do cientista antes de agir. O lema positivista por excelência é saber para prever, prever para prover. Em outras palavras, o conhecimento teórico tem como finalidade a previsão científica dos acontecimentos para fornecer à prática um conjunto de regras e de normas, graças às quais a ação possa dominar, manipular e controlar a realidade natural e social. A concepção positivista da ideologia como conjunto de conhecimentos teóricos possui 3 consequências principais. 1. Define a teoria de tal modo que a reduz à simples organização sistemática e hierárquica de ideias, sem jamais fazer da teoria a tentativa de explicação e de interpretação dos fenômenos naturais e humanos a partir de sua origem real. Para o positivista, indagar sobre a origem é especulação metafísica e teológica de fases atrasadas da humanidade, pois o sábio positivista deve lidar apenas com os fatos dados à sua observação. 2. Estabelece entre a teoria e a prática uma relação autoritária de mando e de obediência, isto é, a teoria manda porque possui as ideias, e a prática obedece, porque é ignorante. Os teóricos comandam e os demais se submetem. 3. Concebe a prática como simples instrumento ou como mera técnica que aplica automaticamente regras, normas e princípios vindos da teoria. A prática não é ação propriamente dita, pois não inventa, não cria, não introduz situações novas que suscitem o esforço do pensamento para compreendê-las. Essa concepção da prática como aplicação de ideias que a comandam de fora leva à suposição de uma harmonia entre teoria e ação. Assim sendo, quando as ações humanas, individuais e sociais, contradisserem as ideias, serão tidas como desordem, caos, anormalidade e perigo para a sociedade, pois o grande lema do positivismo é ordem e progresso. Só há progresso, desconte, onde houver ordem, e só há ordem onde a prática estiver subordinada à teoria, isto é, ao conhecimento científico da realidade. Se examinarmos o significado final dessas consequências, perceberemos que nelas se acha implícita a afirmação de que o poder pertence a quem possui o saber. Por esse motivo, o positivismo declara que uma sociedade ordenada e progressista deve ser dirigida pelos que possuem o espírito científico, de sorte que a política é um direito dos sábios e sua aplicação uma tarefa de técnicos ou administradores competentes. Em uma palavra, o positivismo anuncia no século XIX o advento da tecnocracia, que se efetiva no século XX. Veremos com o marxismo como a concepção positivista da ideologia é, ela própria, ideológica. Vamos reencontrar o termo ideológico no capítulo 2 do livro do sociólogo francês Émile Durkheim, As Regras do Método Sociológico. Como se sabe, Durkheim tem a intenção de criar a sociologia como ciência, isto é, como conhecimento racional, objetivo, observacional e necessário da sociedade. Para tanto, diz ele, é preciso tratar o fato social como uma coisa, exatamente como o cientista da natureza trata os fenômenos naturais. Isso significa que a condição para uma sociologia científica é tomar os fatos sociais como desprovidos de interioridade, isto é, de significações e interpretações subjetivas, de modo a permitir que o sociólogo encare uma realidade da qual participa como se não fizesse parte dela. Em outras palavras, a regra fundamental da objetividade científica é a separação entre sujeito do conhecimento e objeto do conhecimento.
Separação que garante a objetividade, porque garante a neutralidade do cientista, que pode, assim, tratar relações sociais, relações entre seres humanos, como coisas diretamente observáveis e transparentes para o olhar do sociólogo. Assim sendo, Durkheim chamará de ideologia todo conhecimento da sociedade que não respeite tais critérios de objetividade. Para o sociólogo cientista, o ideológico é um resto, uma sobra de ideias antigas pré-científicas. Durkheim as considera preconceitos e pré-noções inteiramente subjetivas, individuais, noções vulgares ou fantasmas que o pensador acolhe porque fazem parte de toda a tradição social em que está inserido. Um sociólogo não científico, segundo Durkheim, assume uma atitude ideológica. Por que ideológica? Por 3 motivos. Em primeiro lugar, porque é subjetiva e tradicional, revelando que o pensador não tomou distância em relação à sociedade que vai estudar. Em segundo lugar, porque formando toda a bagagem de ideias prévias do cientista, suas pré-noções ou preconceitos, a ciência acaba indo das ideias aos fatos, quando deve ir dos fatos às ideias. E em terceiro lugar, porque na falta de conceitos precisos, o cientista usa palavras vazias e as substitui aos verdadeiros fatos que deveria observar. A ciência é substituída pela invenção pessoal e por seus caprichos. Ou, como diz Durkheim, a arte ocupa o lugar da ciência, entendendo-se por arte a engenhosidade e não, evidentemente, as belas artes. Para Durkheim, o grande princípio metodológico que permite tratar o fato social como coisa e liberar o cientista da ideologia é tomar sempre para objeto da investigação um grupo de fenômenos previamente isolados e definidos por características exteriores, que lhes sejam comuns e incluir na mesma investigação todos os que correspondem a essa definição. Assim, o fato social convertido em coisa científica nada mais é do que um dado previamente isolado, classificado e relacionado com outros por meio da semelhança ou constância das características externas. Esse objeto imóvel, dado, acabado, é conhecido quando classificado, comparado e submetido a leis de frequência e de constância. Veremos adiante que essa concepção imobilizada e exteriorizada do objeto social é um positivismo ideológico, desde que compreendamos, afinal, o que é ideologia.